Me livrei da minha mulher ou do meu marido, mas tive que dar o carro para o meu advogado. O mercado brasileiro da advocacia está saturado de profissionais que, em regra, pouco ou nada sabem sobre negócios, marketing e gestão, o que vem dificultando tanto a prestação de serviços com qualidade, como a própria sustentabilidade do negócio. Somado a isso, o cliente está muito mais exigente e informado do que nunca. A partir de uma pesquisa realizada pelo nosso portal Advocacia em Foco, com a sua rede de parceiros, levantamos as 10 maiores reclamações de clientes de escritórios de advocacia. O objetivo desse estudo, doutores, é te apresentar essas 10 reclamações, sinalizando as questões que levaram a esse desajuste na prestação de serviços e indicando soluções práticas para reduzir o risco dessa exposição vergonhosa. Te convidamos a dar um pouco mais de atenção a essa realidade do mercado na advocacia, que precisa ser ajustada à excelência na prestação de serviços. Mas não é só isso, como também adequar-se a melhores critérios de qualidade na própria estratégia que estabelecer. A partir de cada reclamação listada, elaboramos uma série de considerações e dicas para que você consiga superar as dificuldades de lidar com seus clientes de forma assim estruturada e sustentável. As considerações e dicas foram elaboradas a partir da metodologia de gestão criada pelo nosso programa FGA, Formação de Gestores na Advocacia, que há vários anos busca e promove a profissionalização de escritórios de advocacia de pequeno e médio porte. Então vamos aqui à primeira, a mais famosa, a maior reclamação dos clientes, que se refere a preço de honorários. Exatamente, preço de honorários, reclamações sobre honorários. Existe um certo estereótipo sobre o advogado, como sendo aquele que impõe aos seus clientes o pagamento de valores muito superiores ao razoável, Tem essa nuvem negra aí. É quase como se o causídico estivesse praticando uma extorsão, uma chantagem, como se fosse indigno apresentar a proposta de honorários. Mas por que isso acontece? Você se sente cobrando mais do que é devido? Você se sente extorquindo, enganando o seu cliente? Eu não sei se é o seu caso específico, mas garanto que a maioria dos advogados responderia não. Com certeza não. Certamente isso acontece na mente, no mercado e na sociedade, porque o advogado não sabe ou não aprendeu a comunicar o valor que gera para o seu cliente. Não aprendeu a demonstrar os riscos que estão envolvidos nas situações que se apresentam, ou a mostrar consequências de um contrato mal redigido, por exemplo. Também não temos, enquanto advogados, o hábito de comunicar ao cliente os andamentos processuais e as ações que praticamos a cada ato do processo. Isso é muitas vezes visto como uma tarefa chata, uma cobrança chata, sendo que na verdade é uma das formas de apresentar valor, ok? Vamos aqui a algumas dicas práticas de como se blindar a esses clientes pechinchadores que desvalorizam a sua advocacia e que se recusam a pagar os honorários que são devidos pelo serviço prestado. Diferencie preço de valor. Saiba diferenciar preço e valor. Preço é o que as pessoas pagam, valor é o que elas levam. O preço é uma medida objetiva, mas o valor é a percepção subjetiva. Quem constrói a percepção de valor é o cliente e o seu papel é comunicar valor. Por esse motivo, é importante criar valor para os seus clientes e, acima de tudo, comunicar de forma adequada ao cliente esse valor. De nada adianta você prestar um serviço excelente se você não consegue comunicar isso ao seu cliente, se ele não vê dessa forma. Por isso, mais do que uma ferramenta de propaganda, o marketing jurídico surge como uma atividade estratégica de comunicação de valor do seu serviço aos seus clientes. O segundo ponto que merece aqui o seu refinamento, para se blindar dessa questão de depreciação de honorários, precifique seus honorários de forma adequada.
Uma vez tendo clara a diferenciação do que é preço e valor, é importante refletir sobre como calcular os seus honorários. Existem várias metodologias para isso. Você pode observar a concorrência, né, o preço compatível com o que o mercado está praticando. Existe uma pré-fixação de preços, né, na tabela de honorários da OAB, que são honorários mínimos, que fixam esse patamar mínimo. Você pode precificar se orientando pelos custos dos seus serviços, né, levantando os custos de serviço, estabelecendo uma média ponderada por cliente. Você pode precificar se orientando por valor, que é o preço estabelecido pelo potencial de transformação no problema do cliente. É muito usual para quem atua advogando para empresas, né, o que ele reduz de passivo, o que ele aumenta de lucros com a sua intervenção. E a mais cômoda, por certo, é fixar honorários em função do que a concorrência faz. Mas você também fica refém da briga de preços e da consequência, do consequente alvitamento dos honorários. Então, busque organizar suas finanças para saber qual é o custo real dos seus serviços. E isso aqui é um primeiro ponto. A gente vai falar muito sobre essas questões com mais profundidade nas nossas reuniões online. E você tem uma tarefa agora. Como você responderia ao senhor José, que acredita que deu o carro ao seu colega advogado? Observe apenas que o objetivo aqui não é dar uma lição de moral no cliente, mas educá-lo do valor do serviço que você tem. E ao mesmo tempo conquistá-lo, né? Fidelizá-lo. E a segunda tarefa é, se você quer aprender a gerenciar as 8 áreas da sua advocacia sem abrir mão da sua autonomia, participe das nossas reuniões online e aprenda conosco. Aprenda com as nossas reuniões gratuitas, né, que estão acontecendo semanalmente.